Seja bem-vindo a mais um programa Falando de Finanças, um programa desenvolvido para ajudar a sua família na administração financeira familiar. É um privilégio ter você aqui nos ouvindo ou nos assistindo. Eu quero pedir uma ajuda para você. Compartilhe esse link com o máximo de pessoas possíveis. Ajude a gente a levar essa mensagem de esperança e de ajuda para as famílias. Neste momento, eu quero convidar você para uma reflexão, para ler, meditar num verso da Palavra de Deus. Está em Efésios capítulo 5 e o verso 25. Diz assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Com base neste verso, quero convidar você, onde você estiver, a dobrar os vossos joelhos ou fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração a Deus neste momento. Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais este programa. Tudo que for falado, tudo que for expresso aqui, que Tu possa, Senhor, através do Seu Espírito Santo, nos conduzir. Ajude, Senhor, os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo este programa, que a mensagem que vamos trazer tenha abrigo em cada coração. Abençoe também a história de sucesso de hoje, uma história que vai impactar os nossos ouvintes. Em tudo Te damos graças. Muito obrigado e nos acompanhe neste programa em nome de Jesus. Amém. Legal, neste momento nós vamos ouvir uma música, um louvor e já nós voltamos. Olha, não saia daí e convide o máximo de pessoas, porque a história de sucesso hoje vai ser muito boa. Oh, que amor Ele tem pelos filhos seus. Oh, que amor Ele tem por mim.
Estamos de volta com o programa Falando de Finanças e já temos aqui a nossa convidada especial do programa. Seja bem-vinda, irmã Raquel. Muito obrigada, irmão Fábio. Prazer estar aqui com o irmão nesse programa. Eu não imaginava participar desse programa, ainda mais que fala de finanças, mas a gente tem experiência em tudo, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. Então é essa experiência, essa história de sucesso que nós vamos contar para você. E eu tenho certeza que você vai ser impactado com a história de sucesso aqui da nossa irmã Raquel. É interessante, vamos iniciar. Então, conta um pouquinho o nome da irmã, o seu nome, a sua idade, é casada, mora onde, tem alguma formação profissional, só para os nossos ouvintes, os nossos internautas, saber com quem nós estamos conversando e qual a história hoje. Então, eu sou casada. O meu nome é Raquel Lage, todo mundo me conhece como Raquel Lage. Eu sou casada há 18 anos, já vou fazer 19 anos de casados. E eu tenho 2 filhos, né? Tenho o Thales, que tem 6 anos, tenho o Davi Henrique, que tem 3 anos. E eu sou formada em serviço social, eu sou assistente social. Já exerci nessa área, também já exerci em outras áreas, mas no momento não estou exercendo. Agora, no momento, tô cuidando dos meninos, né? E eu moro aqui mesmo, em Itu. Moro aqui, então... bastante gente me conhece por aqui, enfim. Tô sempre aqui na rádio também. Interessante. Só uma observação. Só que a irmã tem 3 meninos, né? Né? Qual que é o nome do esposo? Oziel. E o Oziel é o quê, irmã? Qual é a área de atuação dele? Só para os ouvintes saber. Então, ele é pastor e também ele é o presidente da Organização Social Bom Samaritano, que é a organização social da igreja. Uhum. Então, ele atua nesse ramo da assistência social. E acaba que minha área também é assistência social. E a gente vai se completando. E eu tenho aprendido muito. É engraçado que eu tenho aprendido muito mais do que eu tenho ajudado a ele. E eu sou formada. Uhum. Porque, como toda área, a eficiência, né, o aprendizado, ela vem pela prática. E como eu não estou exercendo, e ele está na prática, então eu tenho aprendido bastante. E também uma coisa que é muito legal, que no serviço social, Fábio, as pessoas... Existem vários ramos. É uma área que você se forma e você pode trabalhar na educação, você pode trabalhar na saúde, na assistência. É bem grande. Uma coisa que eu nunca escolheria trabalhar, talvez só se fosse por muita necessidade, era na área da saúde, que não é meu ramo, não. Isso aí seriam hospitais, né? Clínicas. Hospitais, isso, exatamente. Hospitais psiquiátricos, hospitais comuns. Em todos esses lugares da área da saúde, onde você vai lá e não consegue o seu atendimento, aquilo que você precisa, aí você corre, vou falar com assistente social. Em todo lugar tem assistente social. Sim. Tem assistente social nas empresas, tem assistente social nas escolas, em todo lugar tem. Então é uma área bem ampla. Maravilha. E só um detalhe, além de tudo isso, a Raquel, ela também é apresentadora, não é, Raquel? Eu apresento aqui na rádio mesmo o programa Mãe Conectada, todas as quintas às 9. Então você, aí que é ouvinte do programa de finanças, está convidado para estar aqui nessa quinta com a gente, nessa próxima quinta. Às 9 da manhã estaremos aqui ao vivo e a gente fala sobre um universo muito grande, que é a maternidade. E a gente não só trata da maternidade, mas trata da mulher nesse momento de maternidade. Então a gente fala sobre muitos assuntos aqui, assuntos diversos. Desde organização, desde finanças, inclusive já falamos sobre organização financeira, e até educação, enfim, a gente fala sobre tudo. Olha, eu quero chamar a atenção você, eu já assisti alguns programas com a Raquel e é excepcional, é maravilhoso. Às vezes a gente fala assim, mãe conectada, o pai não tem nada a ver com isso, né? Mas eu faço um desafio para você, entra, consulta, vai no YouTube, coloca lá mãe conectada, busca os programas anteriores e você vai ver se a sua vida não vai melhorar com os ensinamentos. É sensacional. E tem um outro programa também que já veio ao ar, nós estamos tendo na TV Conectados, não é? Isso, não é... É organizado, né, aqui pela TV Sim, Conectados, pelo estúdio. mas é no canal, pelo estúdio, né, da TV Conectados, mas é no canal Só para Mulheres, que é um programa
para mulheres e para os homens que quiserem também, os homens aí que quiserem. É um aprendizado muito legal, um programa muito show com a doutora Faíla Tomé, que é psicóloga. Então a gente fala sobre assuntos muito bons. Inclusive, o assunto desta semana é sobre abuso. Então, assim, um assunto muito show, vocês podem acompanhar. É só entrar lá no canal Só para Mulheres, no canal lá no YouTube, Só para Mulheres. A gente, no mês de setembro, nós vamos falar sobre o tema da depressão, que é um tema bastante procurado. É uma situação em que não só as mulheres, mas os homens também podem cair por situações, às vezes, que a gente não imagina que pode nos deixar depressivos, né? E às vezes a gente tá com depressão e nem sabe. Então, nesse mês de setembro, a gente vai falar sobre depressão, várias coisas assim dentro desse mês, vai ser bem bom. Tem um detalhe, Raquel, que você comentou a respeito da depressão, que tem um pensamento de algumas pessoas, que para mim é errado. As pessoas, elas condicionam a depressão com a falta de Cristo. A pessoa que tem depressão, ela não tem Cristo. E a gente sabe que não tem praticamente relação. Cristo vai ajudar a pessoa, não é assim? E tem essa questão, né? A pessoa olha assim, alguém com depressão, esse daí não tem Cristo. A depressão, ela é física, ela é biológica, né? Então ela precisa ser tratada. Não é Cristo. Não é só Cristo, entendeu? É o tratamento e Cristo. Os dois juntos. Existem os fatores externos, existe um ambiente, né? Existem problemas de família, que Cristo ele vai entrar para ajudar a pessoa a sair de uma situação como essa. Mas a gente apontar que às vezes a pessoa que está com essa situação... O problema é só falta de Cristo? Não é. Não tem. Então, olha, vamos lá, já fica aí a dica para a gente assistir esse programa. Os programas agora do mês de setembro. Maravilha. Raquel. E é toda segunda-feira, às 19h30. 19h30, só para mulheres. Só para mulheres. E o Mãe Conectada às quintas-feiras, às 9 da manhã. Legal. Então, vamos entender agora um pouquinho da história da Raquel. Raquel, você começou a trabalhar com quantos anos? Olha, eu casei muito cedo, né? Eu tinha 17 anos. E a nossa história é uma história que... geralmente os casais, eles planejam uma estrutura. Eu vou me casar, eu quero me casar com tantos anos mais ou menos, onde eu vou morar, no que eu vou trabalhar, com tantos anos, o que eu vou ter, né, o que eu vou ter conquistado. Então, a nossa história é uma história diferente. As coisas foram acontecendo sem a gente ter premeditado isso. Então, quando nós casamos, que foi em 2002... Nós morávamos no Rio de Janeiro. Então lá o Oziel trabalhava com livros de saúde, né? Vendas de livros. E nós moramos 1 ano lá. Depois nós fomos para Joinville, em Santa Catarina. Nós achávamos que ficaríamos uma temporada lá trabalhando. Ele foi convidado a ser um instrutor, né? Um diretor de vendas, né? Para os nossos ouvintes, né? Um diretor de vendas dentro do sistema, diretor de comportagem. Então, ele foi convidado para ir para lá para ser um auxiliar de diretor de vendas, né? Do diretor de comportagem. E aí ficamos lá 1 semana, mas era a época de organização interna, né? Da igreja. E aí, dentro dessas reuniões, a gente nunca imaginava, foi decidido que nós iríamos para Rondônia. Fomos convidados a ir para Rondônia e lá ele não seria o auxiliar de diretor, mas ele seria o diretor. Então nós chegamos em Rondônia, nós ficamos 1 semana em Joinville. Chegamos em Rondônia. Só foi fazer uma visita lá, conhecer a cidade. Só. Chegamos em Rondônia e lá moramos 3 anos. Aí nossa vida, pronto, já começou a ser ainda mais imprevisível, porque e agora? A gente não sabe para onde vai. Então, nessa imprevisibilidade, sei lá, é isso aí mesmo que vocês entenderam? Ficou complicado, especialmente eu que ficava em casa, o Zé viajava muito, me programar profissionalmente, né? Porque uma hora eu posso estar aqui, mas ano que vem, e aí, onde é que eu vou estar?
Então eu não me programei profissionalmente. Entendi. E aí, passei 3 anos lá só terminei meus estudos e só. Que eu não tinha concluído o 2º grau, o ensino médio, eu ainda não tinha concluído. Eu casei sem terminar o último ano. Então lá eu terminei. De lá nós fomos para Recife. Em Recife eu tive meu primeiro emprego. Ah, ok. Em Recife eu tive meu primeiro emprego. E aí você já estava casada, e aí você teve o primeiro emprego. Com 5 anos. 5 anos de casado, 4 ou 5, 4 anos e meio. Tive meu primeiro emprego, que foi trabalhar num restaurante. E lá eu cuidava das massas. Tudo que era de massa era eu que fazia. E eu adoro cozinha. E foi uma oportunidade, assim. E eu, por que não? Né? E eu trabalhava de 10 às 4, mais ou menos, da tarde. Cuidava das massas, eu adorava. Eu fiz amizade com o pessoal de lá, o pessoal da igreja. Um restaurante vegetariano, que inclusive se o pessoal pesquisar aí, Vida Longa, restaurante Vida Longa no Instagram, vocês vão encontrar lá, uma graça, um maravilhoso restaurante. Mas nós moramos 1 ano lá, e aí eu saí, nós fomos pro Rio. E quando chegou no Rio, eu comecei a pensar a minha vida profissional. Aí que eu comecei a pensar. Entendi. O que eu vou fazer, o que eu vou estudar. Eu tinha sonho, assim, um sonho, não era um desafio pra mim, na verdade. Eu nunca gostei muito de números, por incrível que pareça. Ah, é? Olha aí. Eu nunca gostei muito de números. E eu tinha um desafio. Por eu não gostar de números, eu vou fazer contabilidade. Porque eu vou aprender a gostar de números. Olha. E aí eu fiz o Enem. Eu tirei uma nota boa no Enem por conta da redação. Ah, é? Da redação. Como eu não sou boa de números, mas eu sou boa pra escrever. Então... eu fiz a redação e eu tirei uma nota boa. Aí a redação elevou minha nota no Enem. E eu pude participar de um programa chamado ProUni, que na época a nossa renda cobria, né, esse programa. Era pouca, então dava para eu entrar. E aí eu falei, vou fazer contabilidade, vamos ver se dá certo. Me inscrevi para 5 universidades e consegui para contabilidade com bolsa de 100% numa universidade próxima à minha casa. Olha. Eu pegava um ônibus só e 100% de bolsa. Mas não eram os planos de Deus. Porque eu entendo assim que não era. Porque quando eu fui fazer a minha matrícula, eles exigiram que eu fizesse uma redação. E essa redação tinha que ser no sábado. Eles tinham uma data específica. Nossa. E aí eu pensei, e agora? Eu não vou fazer isso. Então eu fui com legislação, que eu não precisava... fazer no sábado, que a lei me cobria e tudo mais. E aí eles falaram que não, que era uma exigência da instituição ou eu me matriculava só se eu fizesse. Eu falei, mas a minha redação no Enem, olha a minha nota, foi 9 e pouquinho, 9,3. E aí eles falaram assim, a gente não pode fazer nada, ou você faz a redação ou você tá fora. E aí eu fui recorrer ao MEC, que me aprovou para aquela instituição, e eles falaram, olha... a gente fez a nossa parte. Agora a instituição tem as regras dela. Isso aqui a gente não mexe. E dessa forma eu perdi essa vaga. Não era pra você ser contadora. Não era pra mim, não era. Então eu não consegui fazer esse desafio dos números. E 5 meses depois, eu podia ainda com aquela nota do Enem fazer uma nova inscrição, concorrer a outras vagas em outras instituições. Então eu procurei outras instituições. E uma delas... inclusive, eu queria uma instituição que pegava um ônibus só, pra não ficar cara a passagem, né? E uma delas, eu consegui ir para o curso de serviço social. E Deus foi tão maravilhoso que eu morava em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Eu levava 2 horas para chegar à instituição. Então, eu levantava às 5 da manhã, pegava o ônibus, saía de casa às 5h30, pegava o ônibus 10 para as 6 e chegava na faculdade 8h10. Era esse o percurso todo dia. Eu entrava exato às 8. Eu sempre chegava um pouquinho atrasada, mas não tinha problema. E 6 meses depois, nós fomos transferidos. E de Itaguaí, nós fomos morar onde? Em Duque de Caxias, a cidade onde era a faculdade. Então, eu estudei 6 meses fazendo essa viagem, né? E o restante da faculdade, eu estudei morando a 1 quilômetro da faculdade. Puxa. Uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. E aí eu concluí o curso de serviço social. Foi assim que eu me formei. Ai, que história. Então. Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Normalmente quando nós somos criança, adolescente, nós temos sonhos, né? Nós sonhamos, imaginamos certas coisas, algumas ideias o meu sonho é ser uma professora, é ser um médico, ser um bombeiro, enfim. Você passou por essa situação? Você teve sonhos? Qual Sim. que foi assim? O que veio na sua mente? Meu sonho sempre foi ser professora. É mesmo? É. Eu realizei. É mesmo? Sim. Você alcançou esse propósito? Depois que eu terminei a faculdade, Do serviço social? Do serviço social, eu logo tentei o mestrado, porque eu queria ser professora. A forma de eu atuar na profissão seria ser professora. Para mim, só se encaixava nesse formato. E eu tentei o mestrado, eu tirei uma nota boa na prova, mas eu não passei na prova de títulos. Porque tinha pessoas que já tinham uma pós, já tinham uma experiência profissional, e essas pessoas que têm mais experiência passam para o mestrado, passam para a vaga. Né? Então tem uma prova física, né, de conhecimento, e tem uma prova de títulos. Na prova de títulos eu não passei. Mas, em seguida a essa prova de títulos que eu não passei, eu fui convidada a trabalhar numa escola. Olha só, para dar aula para crianças do maternal. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. Trabalhei 1 ano na escola. E quando eu comecei a trabalhar na escola, eu fui convidada para trabalhar na instituição que eu fiz estágio. E era com jovens aprendizes. E lá eu dava aula. Ai, eu fiquei muito feliz. Então eu realizei meu sonho profissional. Eu dava aula, atuando como assistente social, trabalhava com jovens aprendizes, fazia dinâmica de grupo, trabalhava com eles alguns assuntos relacionados à área que era ali exigida. E eu também trabalhava profissionalmente em escola mesmo, uma escola, inclusive a escola da nossa igreja, Isaac Newton. Trabalhava com maternal, era muito gostoso. Então, dessa forma, eu me realizei profissionalmente. Maravilha, maravilha. Então, nós estamos vendo aí uma história, como eu já falei para vocês, né, antes de iniciar o programa, que era uma história impactante, uma história de superação, uma história de conquista, né, Raquel? E nós vemos, assim, que interessante, Raquel, que assim, às vezes nós, quando somos crianças ou adolescentes, nós traçamos alguns planos, alguns desejos, né, alguns sonhos, enfim, mas às vezes não acontece no tempo que nós queremos. Por exemplo, o seu caso, né? Imagina, eu acredito assim, você quando estava na fase do ensino médio, talvez a sua ideia fosse o quê? Logo em seguida você já partir para uma faculdade na sua área de, por exemplo, de professora, de pedagogia, alguma coisa assim. Mas nós vemos que aí entrou a questão do seu relacionamento, né? Entrou o seu namoro, entrou a questão do seu casamento, né? E logo em seguida você partiu para algumas viagens. Inclusive nós queremos trazer para você que o programa Falando de Finanças, ele é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, e a Raquel, ela faz parte do corpo de ministério nosso. Ela é esposa do pastor da nossa igreja, e a igreja, ela tem um sistema de que a cada 3 anos é trocado, os pastores são trocados de regiões para atuar por todo o Brasil, até fora do Brasil, porque a nossa igreja é uma igreja mundial. E é interessante a gente trazer isso, porque quando você se casa, você recebe um chamado de Deus. E esse chamado, num primeiro momento, você pode ter pensado assim, poxa, Deus quer outra coisa para mim, e o meu sonho ficou para trás, dentro do que você está compartilhando com a gente. Mas nós vemos que, assim, tudo é o tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Eu imaginava que profissionalmente eu estaria realizando esse sonho aos 22 anos, mais ou menos, no máximo. Eu fui realizar aos 27 para 28 anos. Eu fui começar a se concretizar aquilo que eu gostaria lá desde a adolescência, que eu queria ser professora. Então, assim, demorou, mas eu acho que uma coisa que a gente deve entender, especialmente nos sonhos, né, é que em algum momento você vai aproveitando as oportunidades, em algum momento isso vai acontecer. Hoje, muitas coisas aconteceram na minha vida que são oportunidades que vieram e eu aproveitei. Eu jamais imaginava fazer um programa na rádio. Isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca. Eu jamais imaginava escrever um livro. Nunca isso passou pela minha cabeça. Então, assim, muitas coisas. Ser apresentadora de um canal, eu nunca pensei nisso. Eu sonhava em ser mãe e ser professora. Era isso aí. Então, Deus
dá oportunidades. E às vezes a gente não chega lá porque a gente não aproveita, não chega no nosso sonho, porque a gente não aproveita as oportunidades aqui de baixo. E eu acho que tudo isso, hoje, onde eu estou, o que eu faço hoje, isso se dá pelas oportunidades que eu aproveitei antes de realizar o meu sonho. E é interessante, Raquel, o que você traz, e é importante, por isso que essa história de sucesso, a gente faz questão de ter esse quadro no programa. Às vezes as pessoas estão falando assim, mas o que tem a ver falando de finanças com o quadro história de sucesso, você falando da sua vida, mas o que nós queremos levar para os nossos ouvintes e para os nossos internautas é que, assim, tudo é possível ao que crê. Só que nem tudo é no nosso tempo. Então, o que eu vejo que é importante a sua história para a gente, para o programa, é que é o seguinte, existe a diferença de você ter um sonho e existe a questão de você se acomodar para alcançar o sonho. Então, nós vemos assim, o seu sonho era ser professora, mas esse sonho ele não chegou de forma rápida ou de imediato. Mas nem por isso você parou e falou assim, também não quero mais, vou desistir. Mas você tem mostrado e provado para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que assim, no tempo de Deus, você alcançou o seu objetivo, ainda que não no momento que você esperava. Mas eu acho que é isso, que é essa essência que nós queremos trazer. Porque às vezes tem uma pessoa que está nos ouvindo ou nos assistindo e fala assim, poxa, eu tenho um sonho, mas não estou conseguindo alcançar. Então, o que nós trazemos para você é assim, não para, porque assim... Vai aproveitando as oportunidades. Exato, porque assim, quando você para, a tendência nossa é reclamar. É ficar reclamando, é murmurando. Então, o tempo que você está parando para reclamar ou murmurar, começa a buscar algumas coisas, oportunidades que estão surgindo, que às vezes você está cego e você não está vendo. Então, você teve oportunidade. Por exemplo, você iniciou tentou um curso de contabilidade por algumas questões religiosas ou pela sua convicção em Cristo e na verdade bíblica, você tomou uma decisão, você falou, não, já que é para impactar meu lado espiritual, então não vou partir para isso. E logo em seguida você teve uma outra oportunidade. Então, acho que é isso que é interessante a gente trazer para as pessoas, não é, Raquel? Uma coisa muito legal também é que, a princípio, eu queria fazer contabilidade para me desafiar. Né? Porque eu gosto de desafio. Então, assim, se tem uma coisa pra fazer, se você me dá uma coisa, a gente precisa disso daqui. Eu não sei, eu não sou profissional, mas às vezes eu aceito só por me desafiar a fazer aquilo ali. E depois eu pensar assim, uau, eu não sabia fazer, mas eu fiz. Enfim, e como eu falei aqui pros nossos ouvintes, que o meu sonho sempre foi ser professor. E talvez eles pensem, então por que ela não foi tentar pedagogia? Então, todas essas vezes eu tentei pedagogia dentro dos cursos. Você pode selecionar 5 cursos. Foi as únicas vezes que eu tentei, né, fazer a faculdade. Então, eu selecionei algumas universidades que tinham pedagogia. E uma ou outra, porque eu tinha que preencher 5, né? Então, e eu tinha um critério. Eu tinha que pegar um ônibus só para chegar até a faculdade. Então, eu pesquisei e na última vez eu coloquei 4 instituições de pedagogia e eu precisava preencher. Então, eu achei essa uma de serviço social. Eu coloquei o serviço social. Então, eu fui exatamente para essa e não para pedagogia. Na outra vez, a mesma coisa. Eu selecionei 3 instituições de pedagogia, uma de direito e uma de contabilidade. Foi para contabilidade. E eu queria ou a pedagogia ou a contabilidade para me desafiar nos números. Mas, Deus tinha os seus planos, né? Deus tinha. E eu não sabia, mas eu fui. Eu pensei, o que eu vou perder em deixar essa vaga de serviço social passar? Eu pensei, sabe o que... Quando eu fui selecionada para serviço social, eu pensei, o que é serviço social? Eu não sei. Eu não sabia o que era. Mas eu vou descobrir. E eu só selecionei porque era a única que tinha, que eu pegava um ônibus só. Era uma opção e eu tinha que preencher mesmo, 5. Então tá essa mesmo, mas eu não sei o que é serviço social. Eu me apaixonei pelo serviço social. Eu sou feliz com o serviço social. Uma outra coisa que vale a gente refletir é que, às vezes, o nosso sonho, quando ele chega, ele não vai ficar por muito tempo. Então, eu pensava em ser professora e exercer uma vida profissional dentro dessa área. Eu trabalhei 2 anos. E foi isso. E eu fiquei realizada. E agora eu já estou em outras coisas. Eu estou aproveitando outras oportunidades.
Então, nem sempre o nosso sonho será eterno, será assim, você vai fazer aquilo ali. Mas talvez ele seja um degrau para você ter experiência e chegar em outros lugares. E é interessante, Raquel, que você trouxe pra gente que assim, nós temos o sonho, mas às vezes, quando nós alcançamos o sonho, nós entendemos que às vezes aquilo não era o que você esperava, sim ou não? Tem essa parte não também. Tem? Tem. Muitas coisas, muitas vezes acontecem assim. Muitas vezes. E dentro da área da educação que eu queria, e dentro da área do serviço social, se hoje eu fosse escolher uma das duas, eu escolheria o serviço social. Olha aí, tá vendo só? E é interessante, Raquel, porque assim, normalmente nós temos uma influência, né? A nossa profissão, praticamente assim, não posso falar que 100%, mas boa parte das nossas decisões no sentido do profissional, ela vem de uma influência. Pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, pode ser alguém da sua família, que você enxerga aquela pessoa como sendo uma pessoa, nossa, aquilo ali é o meu espelho. Né? Mas às vezes, quando você chega no seu sonho, como você falou a questão da professora, né? Às vezes, quando você desfruta daquilo, ou chega no sonho, aí você vê que não é tanto o seu perfil, né? Mas é aí que a gente quer trazer para o programa, exatamente para você não parar nisso. Né? Porque às vezes tem pessoas que falam assim, alcancei o sonho, mas não era aquilo. Não era aquilo, mas aproveita aquilo ali, você vai levar aprendizado disso daqui. Aproveite enquanto você tenha essa oportunidade. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, cheguei naquilo que eu quero, vi que não era, aí sai, aí fica vagando. Eu acho que você não deve recuar, você deve ir embora, você persistir. Não é o que eu quero, mas então, onde eu quero? E aí agora eu vou fazer isso aqui, um trampolim para eu chegar lá. Então, tem esses dois lados, né? De você ficar completamente realizada, ou você ver e não era aquilo ali. Mas eu acho que só deve servir pra gente crescer. Maravilha, olha, eu falei para você que a história era impactante, nós estamos aqui com a Raquel Lage e agora nós vamos para um breve louvor, vamos para um breve intervalo, já nós voltamos para concluir e para saber um pouco mais da história da nossa querida irmã, da nossa querida amiga, apresentadora aqui, Raquel Lage. Voltamos já. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou e ouviu. Tirou-me de uma cova, de um poço de seguro em cima de uma rocha, e nesse mesmo instante me deu nova chance e guiou meus passos ao ponto seguro. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou e ouviu. Não há ninguém igual a ti, não há. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito grandes coisas por mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, Ele me escutou e ouviu. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e
Estamos de volta com o programa Falando de Finanças. Temos aqui a nossa convidada especial do quadro História de Sucesso, a nossa irmã Raquel Lage. Ela já trouxe um pouquinho da história dela, dos desafios, dos sonhos, das conquistas. E agora nós queremos trazer para você um outro lado da Raquel, que pode ajudar você também. A Raquel, até aqui nós já falamos que ela é formada em serviço social, ela também tem a parte de pedagogia, ela hoje está aí com o desafio de apresentar, Mãe Conectada é um programa, ela também está ajudando em outro programa que nós temos, não é? Enfim, agora o que nós queremos entender de você, Raquel? Com tudo isso que você tem, você também é mãe, né? Como conciliar isso, Raquel? Qual que é o segredo? Porque assim, você não deixou de exercer a sua parte profissional, como você disse, e para quem está assistindo agora, a Raquel, ela é formada em serviço social, ela é casada também com o pastor Osiel, ele também é dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, ele é diretor, né, do serviço social dentro da nossa instituição. Então, querendo ou não, ela acaba, de uma certa forma, apoiando e auxiliando o próprio esposo, né? Por mais que ela comentou aqui no início do programa que ela está sendo mais ajudada do que ela ajudando ele, mas é interessante que num relacionamento, num casamento, existe isso mesmo, né? Só o fato dele poder saber que ele tem alguém do lado para contar que é formada, e isso dá uma força para ele, dá uma segurança para ele de que a qualquer momento ele pode acionar a irmã dentro do seu conhecimento teórico, formação profissional e por aí vai. Mas agora, além disso, como é que fica a questão dos filhos, irmã? Porque nós estamos falando de história de sucesso, mas existe a família por trás disso. A irmã tem uma carga de responsabilidade no sentido profissional e de desenvolvimento pessoal, mas também tem a parte da família. Como que a irmã consegue conciliar isso? Comenta um pouquinho com a gente. Então, eu já recebi muito essas perguntas. Muito. Eu já recebi várias vezes esse tipo de pergunta. E eu até compartilho algumas coisas, alguns pensamentos, às vezes pedaços até da minha vida, para as pessoas verem que eu passo por perrengue tanto quanto, né? Então, quem quiser me seguir lá no Instagram, @RaquelLageMF. Então, lá eu compartilho muitas coisas. Então, eu trabalho com mulheres. Eu apoio meu esposo no trabalho dele, nesse ramo do trabalho com mulheres. Eu trabalho com mulheres na igreja, né? Eu sou departamental de mulheres da igreja, dentro de 7 estados, né? Eu tenho a minha família, tenho meus filhos, tenho o apoio ao trabalho do marido, tenho os programas que eu apresento, que é o Mãe Conectado, só para mulheres, o programa infantil. Então, são várias coisas, né? Eu escrevo para Edições Vida Plena, né? Que é a editora da nossa igreja. Então, são várias funções e muitas pessoas me fazem exatamente essa pergunta. E a resposta é o seguinte: como qualquer outra pessoa, quando recebe um monte de coisa, porque todas isso, eu amo aproveitar oportunidades, então eu não gosto de deixar passar, não. Então eu vou aceitando. É claro que em algum momento eu tenho aprendido a dizer não, enfim, tudo mais, mas existem oportunidades que a gente não pode deixar passar. Você avalia dentro do seu crescimento se você vai deixar passar ou não. Então, dentro das minhas funções, eu tenho essas que eu não deixei passar porque eu sei que serão importantes e são importantes para mim. Mas, como conciliar tudo isso e a maternidade? Porque, como eu disse no início, o Thales tem 6 anos, o Davi Henrique tem 3 anos. E eu já estou nessas responsabilidades há 2 anos, todas, né? Juntas, há 2 anos. Então, Davi Henrique tinha 1 aninho quando eu assumi essas várias outras responsabilidades. E isso sobrecarregou, sim, como qualquer outra pessoa sobrecarregaria. E agora, como que eu vivo hoje? No início, eu não sabia como dividir. E isso prejudicou o meu trabalho, porque assim, não prejudicou o meu trabalho no sentido de eu ficar estafada, né? Eu ficar muito cansada.
Porque quando eu me dou para alguma coisa, eu me dou. Uhum. Eu gosto de fazer... se eu disse sim, eu vou fazer. Uhum. E, em consequência, a minha família, em algum momento, ficou em segundo plano. Mas eu percebi isso logo de início. Eu percebi e falei, opa, não é assim. Qual prioridade eu tô Qual colocando? é a minha prioridade? Uhum. A minha prioridade é a minha família. Então eu tô fazendo uma coisa errada. Se eu ensino que a prioridade não é o meu trabalho, a prioridade é a minha família em tudo que eu faço, por que eu tô fazendo diferente? Uhum. E aí eu comecei a... Eu sempre gostei muito de ler, e aí eu comecei a ler, a pesquisar, a ouvir palestra, coisas para me ajudar a me organizar. Porque não basta você dizer assim, ó, plim, vou me organizar e as coisas magicamente vão acontecer. Não é assim, você precisa organizar mentalmente as caixinhas aqui dentro. E aí eu fiz igual os psicólogos fazem. As mulheres têm um emaranhado de fio e os homens têm caixinhas que abrem uma de cada vez. Eu falei, eu vou virar uma mente de homem então agora, porque eu vou colocar tudo em caixinhas. E aí tem funcionado certinho. Por quê? Hoje é dia de quê? Amanhã o que eu vou ter? Na minha agenda, amanhã é o Sol para Mulheres. Então agora é hora de dedicar para o Sol para Mulheres. Uhum. Então eu vou dedicar qual horário? É assim que eu tenho feito. Parece até... Eu comprei até um quadro de organização, coloquei lá na minha parede. Então dia de segunda, o que eu faço? Dia de domingo, dia de terça, dia de quarta, dia de quinta. É exatamente assim. Lá dentro do meu quadro de organização tem até assim, ó. Sair para brincar com os meninos. Uhum. O tempo da família. Por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu coloco todas as outras coisas e não coloco sair para brincar com os meninos, eu sempre gostei muito de lista, de planejamento escrito. A minha memória é extremamente visual. Quando eu fazia prova, quando eu estava na faculdade, olha como eu estudava para prova. Você vê como que a minha memória é fotográfica, né? Eu estudava para prova assim. Cada assunto eu escrevia de uma cor. Eu fazia um resumo do assunto. Eu escrevia de uma cor. Eu escrevia aquilo ali e depois eu ia lendo aquilo ali. Na hora da prova, que no serviço social, dificilmente ter uma prova de múltipla escolha. É tudo escrita, é muito escrito. Acho que foi daí que eu desenvolvi Muito conteúdo. Escrito. Aí, lá, eu sabia exatamente o que estava escrito, qual cor que estava escrito por causa do assunto. Parecia que eu estava com um papel na minha frente, eu estava copiando. Então, a minha memória decorava tudo aquilo ali. Então, na minha cabeça, funciona assim. Quando eu escrevo lá no meu organizador e eu vou listando e depois eu vou apagando, isso vai me incentivando a fazer mais. Porque cada vez que eu faço uma atividade, eu apago aquilo ali e eu vejo quantas coisas eu posso fazer se eu me organizar. Então, assim que tem funcionado. Depois que eu me organizei, aí as coisas começaram a funcionar. Eu tenho tempo de qualidade com os meus filhos, eu tenho tempo com meu marido, eu tenho tempo em família e eu faço as coisas que eu me propus a fazer. Tudo dentro de um tempo. E aí, assim, eu me organizei com meu... É claro, gente, para vocês fazerem, vocês são casadas aí, os homens, se vocês querem fazer alguma coisa, combinem. Porque não adianta você se sobrecarregar e não combinar com o marido. É claro que às vezes eu preciso de uma rede de apoio que não é o meu marido, porque às vezes ele tá em viagem, às vezes aí eu preciso de uma vizinha, às vezes de alguém dentro daquilo ali. Mas eu sei que não é esporádico, né? Nem todo o tempo que eu vou precisar. Ou talvez se você precise, mas tenha uma rede de apoio. Sempre, se você tem criança, tenha uma rede de apoio. Não complica. E é interessante, Raquel, porque assim, o segredo da vida é a organização. É a ordem. Deus fala isso. Faça isso com ordem e decência. Né? 1 Coríntios 14:40. E é interessante que na vida financeira, que é o quadro que nós temos, o programa que nós temos, é essencial a organização. Se você não sentar e colocar no papel tudo que você tem de contas, qual é a entrada, qual é a saída, quais são os gastos, onde que você está canalizando mais, onde que está saindo menos, sabe? Então você não resolve. Não consegue você não sai. realizar seus sonhos, especialmente no ano passado, um ano de pandemia, né? Foi o ano onde a gente conseguiu fazer a nossa primeira viagem em família. Antes a gente não tinha disposição nenhuma, porque os meninos eram muito pequenos, e dava muito trabalho. Mas agora que já estavam maiorzinhos, então nós vamos fazer uma viagem em família. Para onde nós vamos? Nós vamos para realizar o nosso sonho. A gente queria ir para Balneário Camboriú em algum momento.
nós vamos pra lá. Então levamos os meninos pra passear. Foi ótimo, mas a gente se programou, por incrível que pareça, o ano inteiro. E a pandemia cooperou, porque a gente não tava saindo, não sei o quê. Então aqueles gastos de saída, de gasolina e tudo mais. Foi tudo. Ó, uma coisa muito legal para os nossos ouvintes que querem realizar sonhos, especialmente de passeios. Lá em casa, eu me planejo assim. Se eu vou sair, especialmente com os meninos, eu só saio antes do almoço para chegar em casa na hora do almoço ou depois do almoço para não comer na rua. Eu levo garrafinha com água e levo um potinho com um biscoito de polvilho ou algum outro que eu tenha em casa para não comprar na rua. E aviso, nós não vamos comprar brinquedos hoje. Aviso, nós estamos indo fazendo isso. Eu tô levando vocês porque eu tenho... quero levar vocês, ou porque hoje eu não quero deixar vocês com ninguém, enfim, eu quero levar vocês hoje. Mas é tudo muito combinado, porque, Fábio, nessas saidinhas em família, ou você vai só ao supermercado, aí você leva aí a criança, isso, é aquilo, outro, você gasta assim, ó, sem necessidade. E aí você deixa de realizar seus sonhos por conta de saidinhas. E é interessante, porque assim, a palavra de Deus fala assim, o que destrói a vinha não são as raposas. São as raposinhas. São as raposinhas. Então, o que atrapalha a nossa vida financeira não são as contas fixas. São esses gastos... Esses pequenininhos. São essas saidinhas que você vai, que você não anota, você não tem controle, e aí chega no final do mês, poxa, mas aonde que eu gastei? Você não tem, como a irmã colocou, você colocou bem, a questão visual é importante na vida financeira. Porque se você não olha ali os gastos, dinheiro vai embora, né? E agora, Raquel, a dúvida não, algo importante. Hoje nós estamos vendo as mulheres buscando espaço no mercado de trabalho, no desenvolvimento pessoal. E nós vemos você é esposa também de pastor. Né? Até então você também tem uma atribuição de ajudar o teu esposo no trabalho que ele exerce, porque querendo ou não, o pastor ele precisa do suporte da esposa no trabalho dele, no desenvolvimento pessoal dele, né? Com todas essas atribuições, eu vejo assim, a sua história, por isso que é importante esse quadro, porque nós estamos mostrando para você que nos ouve e nos assiste que é possível você alcançar o seu espaço como mulher, né? Você ter a sua individualidade como mulher, porque você é prova disso, né? Você tem a sua função como esposa de um pastor, mas por outro lado você também tem a responsabilidade de mãe, e por outro lado você não deixa de viver. Você não deixa de ir atrás dos seus sonhos, do seu desenvolvimento pessoal. Eu creio que é isso que é interessante a gente trazer para os nossos ouvintes, e a sua história impacta realmente. Porque é possível, não é, Raquel? Sim, é possível. Quando a gente morava no Rio, eu já era pastor, né? Fui ordenada ao pastorado lá. E antes de eu começar a trabalhar, eu sempre tive junto, em todo momento. Depois que eu comecei a estudar, parte do meu dia estava de manhã na universidade, parte do meu dia estava ocupado com a universidade. A outra parte do dia, a gente não tinha filhos ainda. Qual era a minha atribuição? Toda no trabalho voltado ao pastorado. Todo o meu tempo. Depois disso, final de semana e tudo. Viagens, nunca deixei de fazer viagem sozinho, sempre estava junto. Depois que eu comecei a exercer, como que isso funcionou? A gente se organizou para isso funcionar, porque eu não queria deixá-lo sozinho, eu não queria separar as coisas, agora esse é o seu trabalho, esse é o meu, não, o chamado é nosso, não é meu, não é dele, o chamado é nosso. Então eu trabalhava, mas a gente se organizava. Durante o horário que eu estava trabalhando, o que você vai fazer que não necessariamente eu preciso estar. Então vai ser toda canalizada para esse horário, que antes era em horários diversos. Né? Então vai ser tudo trago para esse horário. E aí depois disso, nós dois no campo. Então a gente fazia muitas visitas, nunca deixamos de fazer nada do que fazia antes por conta do meu trabalho. E eu sempre estive junto. Na igreja, nos eventos da igreja, nas visitas missionárias, nos trabalhos missionários, em tudo, eu sempre estive junto. E às vezes a pessoa pode pensar, mas isso não te sobrecarregou também? São escolhas, Fábio. São escolhas. Porque às vezes você quer realizar um sonho e em função desse seu sonho, você acaba perdendo o seu casamento. E eu poderia muito bem dizer assim, eu tô cansada, eu já fiz a minha parte, eu tô trazendo até um recurso para dentro de casa, agora você faz a sua.
mas você sempre teve ali, o chamado também é seu. E agora você vai destruir talvez o seu casamento por conta disso? Então são escolhas. E eu optei por... E eu também gosto, né? Do trabalho com a igreja, do trabalho com almas. E eu optei por fazer os dois. E como nós vamos conciliar os dois? E uma coisa muito legal é que a gente sempre conversou em casa e o Osiel sempre me apoiou nos meus sonhos. Isso vale muito a pena quando você conversa. Quando há diálogo, não tem nada que possa destruir, só crescer. Vi um pensamento agora, né? Quem se comunica não se complica. Não é? Maravilha. Raquel, para a gente finalizar o quadro aqui, finalizar a sua história, eu quero fazer algumas perguntas. Eu vou trazer alguns temas para você e você resume, de repente, em poucas palavras, o que significa para você. Primeiro é dinheiro. Necessidade. Ok. Família. É a base da nossa vida aqui nessa terra. E Jesus para Raquel? É tudo. Maravilha. Raquel, se você pudesse deixar um apelo, deixar uma mensagem de incentivo para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, compartilha com a gente o que você traria para nós, para o programa. Então, queridos ouvintes aqui do programa de finanças, hoje eu tenho 36 anos e eu sou realizada com tudo que eu já fiz. Eu não sei o que ainda virá, mas Deus me deu tantas oportunidades que eu nunca imaginava e eu acredito que isso se deve ao aproveitamento daquelas primeiras que às vezes a gente pensa, isso é tão bobo, isso é tão banal, mas olha, quem me conheceu, Fábio, quando eu casei, há 18, 19 anos atrás, eu não falava com ninguém, eu era tão tímida. Então, assim, Deus me deu oportunidades para hoje falar em público sem problema nenhum. Esse era o meu maior medo e hoje é a minha maior alegria. Então, se você tem um sonho, se você tem uma dificuldade, se você quer vencer alguma coisa ou quer alcançar algo, aproveite as oportunidades, não desperdice tempo, não desperdice dinheiro, não desperdice oportunidades e você vai chegar lá. Maravilha, maravilha. Raquel, deixa para nós aqui, de novo, reforça aí quais são as páginas, onde nós podemos te encontrar, como que acessa os programas que você apresenta. Então, para me encontrar lá no Instagram, que eu compartilho bastante coisa lá, sobre mulheres, que é o meu foco de trabalho, né? Hoje em dia são mulheres, autocuidado, autoconhecimento, autoestima. Então, vocês podem acessar lá o meu Instagram, que eu uso mais a página do Instagram, @RaquelLageMF. Vocês podem me acompanhar também no programa Só para Mulheres, lá no canal do YouTube, onde a gente apresenta um conteúdo muito legal para mulheres. É uma terapia gratuita, então, todas as segundas-feiras, 19h30, eu e a doutora Faíla Tomé, que é psicóloga, a gente apresenta esse programa às segundas-feiras, 19h30, geralmente ao vivo, e aqui na Rádio Conectados com Deus, nas quintas-feiras, às 9 horas da manhã, a gente está aqui sempre ao vivo com o programa Mãe Conectada, conversando e compartilhando experiências e conteúdos para o nosso crescimento. Maravilha. Raquel, em nome do programa, queremos agradecer a sua participação, você compartilhar um pouquinho dessa imensidão da história que você tem, esse tanto de atribuições que você recebe, mas graças a Deus o Senhor tem te ajudado aí, que Deus abençoe seu ministério, que abençoe também a sua família. E fica agora aqui sua oportunidade, seus agradecimentos. Eu quero agradecer por ter sido convidado, você ter me convidado aqui para o programa, para essa conversa tão legal. Eu gosto muito de compartilhar a minha história. Eu nunca imaginei que eu tivesse oportunidades assim para compartilhar, porque são 36 anos de experiências, nem 36, né? 36 são 18 anos de coisas que eu vivi intensamente. Já vivi muitas coisas e eu gosto muito de compartilhar. Se é para ajudar alguém, eu amo compartilhar. Então, muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha trajetória. Maravilha, nós que agradecemos. Queridos ouvintes, queridos internautas, está aí a história de sucesso de hoje com a irmã Raquel Lage. Nós vamos para um breve intervalo, vamos ouvir um louvor e já nós voltamos para a dica financeira de hoje. Voltamos já.
O sistema Conectados com Deus de Comunicação tem chegado aos lugares mais distantes: América do Sul, América do Norte, Caribe, Ilhas do Pacífico, Oriente Médio e muito mais. Compartilhe nossa emissora, radioconectadoscomdeus.org, ou baixe nosso aplicativo 24 horas no ar. Voltamos aqui com o programa Falando de Finanças e nós vamos compartilhar um pouquinho a mensagem de finanças de hoje, tá? No verso que nós lemos para a base bíblica, diz assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quero ler uma reflexão para você e para mim também, para nós meditarmos nesse tema: prover conforto para a esposa. A família do irmão, nome omitido, vive de acordo com os princípios da mais rigorosa economia. O irmão decidiu, por questão de consciência, não construir um depósito de lenha e uma cozinha convenientes para a grande família, porque não se sentia livre em investir meios em conformidades pessoais quando a causa de Deus necessitava de dinheiro para ir avante. Procurei mostrar-lhe que era necessário, tanto para a saúde como para a moral dos filhos, que ele tornasse o lar prazeroso e provesse meios de conforto que aliviassem os trabalhos da esposa. Vocês devem se ajudar mutuamente. Não considerem uma virtude amarrar bem amarrado o cordão da bolsa, recusando dar dinheiro à esposa. Você deve conceder à esposa certa soma semanalmente e deixá-la usar o dinheiro como bem entender. Você não tem dado a ela a oportunidade de exercer tato ou gosto, porque não tem uma ideia exata da posição que uma esposa deve ocupar. Ela tem um espírito excelente e bem equilibrado. Dê à esposa uma parte do dinheiro que recebe. Permita que ela administre essa parte como sua e deixe-a usá-la como desejar. Você deveria deixá-la usar os recursos que ganhou como lhe melhor desejasse. Se ela tivesse tido certa soma para usar como lhe parecesse bem, sem ser criticada, grande peso teria sido tirado de sua mente. Queridos maridos, hoje a conversa é com a gente, tá? Hoje o ensinamento é para nós, e quem diz isso é Deus, não é o Fábio que está aqui apresentando esse programa. Vós, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. O que nós temos feito com as nossas esposas? O que você tem feito com a tua esposa? Nós vemos nessa história aqui que o marido estava preocupado, e presta atenção, ele era um cristão preocupado com a obra de Deus. Era errado o propósito dele? Não, de forma alguma. Mas ele estava esquecendo que o primeiro campo missionário era o próprio lar dele. Queridos, se nós não dermos oportunidade, se nós não tornarmos o nosso lar como um pedacinho do céu e ganharmos a nossa família para o reino eterno, não adianta nada a gente ganhar 15, 20, 50 mil famílias fora, porque a nossa família vai estar fora. Então, o apelo que nós fazemos, a dica que nós trazemos hoje é: quanto eu, como marido, como esposo, estou reconhecendo a minha esposa, a minha mulher, como parte dessa família. E o chamado é esse. Nós vemos aqui a importância de você separar uma quantia daquilo que você ganha do seu salário para a tua esposa fazer o que ela bem entender. Nós temos feito algumas palestras de finanças em algumas localidades, e às vezes nós vemos maridos, quando nós chegamos nesse ponto, falando assim: olha, se você quer ter sucesso, se você quer ter a sua esposa alegre e feliz ao teu lado, pegue uma quantia, não importa qual é a quantia, mas você reconheça aquela parte e dá para ela. Fala assim: olha, por tudo que você faz, eu sei que isso é pouco, mas está aqui, eu estou te dando um pouco para você fazer o que você quiser. Queridos, nós temos os nossos desejos como marido. Por exemplo, você não tem desejo de trocar o seu carro de tempo em tempo? Por quê? Porque você quer conforto. E você olha para a tua esposa agora, será que ela também não tem desejo? Uma pergunta que eu faço: a mulher que você escolheu, ela é a sua empregada ou ela é a tua parceira, a tua esposa? Muitas vezes nós estamos fazendo das nossas esposas empregadas. Nós queremos que elas só nos sirvam, e quando nós temos que retribuir, aí a minha parte fica fora. Então, nós precisamos lembrar bem dessa parte que Deus nos chama. Maridos, amai a vossa esposa como Cristo ama a igreja. Nós precisamos reconhecer quem está do nosso lado. Nós precisamos valorizar quem está do nosso lado. Uma vez eu fiz uma experiência
E eu disse para minha esposa assim, eu falei assim, olha, eu acho que eu trabalho mais do que você. Então, hoje eu vou fazer a sua parte, que eu quero ver o tanto que você trabalha. Quando chegou, não chegou nem no fim do dia, eu já estava querendo desistir. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, posso desistir? Ela falou, não, agora você vai até o fim. Queridos, e eu não fiz nem um terço do que ela fazia por mim, pela minha família e pelo meu lar. Então, eu dou graças a Deus que há mais ou menos uns 18 anos eu tenho feito essa prova com Deus. Eu tenho tirado uma parte daquilo que Deus tem provido para mim. E eu tenho deixado na mão da minha esposa. Mas não é aquela coisa assim, sabe? Que você compartilha e fica segurando. Olha, eu tô compartilhando isso com você. Mas não vai gastar com tal coisa, mas não vai fazer isso. Não é isso que a palavra de Deus está falando. Não é isso que a meditação está dizendo. Ela está dizendo para você o seguinte: separe uma quantia e deixe ela fazer o que ela bem entender. Se ela vai comprar sapato, vai comprar roupa, vai comprar bolsa, não importa. Deixa ela fazer a vontade dela. Ela também tem essa parte dentro do relacionamento. Ela também tem esse direito dentro do relacionamento, dentro do casamento. Queridos, casar é sociedade. Nós compartilhamos das alegrias, das tristezas, nós compartilhamos da bonança, também compartilhamos dos momentos de escassez e também nós precisamos compartilhar deste momento para com a nossa esposa de alegria, para que ela se sinta valorizada e ela faça parte dessa sociedade. Então, o apelo que eu faço, a dica financeira que eu trago para nós homens, para nós maridos, para nós esposos, valorizamos as nossas esposas. E como nós lemos nesse texto, nós precisamos urgente, se você não fez isso e não faz isso, separe uma parte do seu salário e permita que a tua esposa faça o que ela desejar. Eu tenho certeza que se você está em crise no seu relacionamento, que você está com dificuldade, Deus vai mostrar através desse ato simples que você pode reverter qualquer situação. E olha, um lar em que o esposo ele é um cristão e a esposa ela se sente bem e confortável, esse lar pode se tornar um pedacinho do céu. O desafio para mim e para você hoje, como marido e esposo, é que você possa valorizar a tua esposa, assim como Cristo valoriza a igreja. Que Deus te abençoe e que Deus nos guarde. Neste momento, nós vamos fazer uma oração. Quero convidar a irmã Raquel, que está aqui, ela ficou para fazer a oração final para encerrarmos o programa. Senhor Deus, muito obrigado pelos momentos maravilhosos que passamos aqui, muito obrigado pelo aprendizado, pelas orientações. Eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial por cada ouvinte deste programa. Que o Senhor possa ajudá-los nas suas necessidades, abençoá-los de acordo com o desejo do seu coração. Te peço que continue conosco, dê-nos a tua bênção, a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está aí, finalizamos mais um programa falando de finanças. E não se esqueçam, hein? Segunda-feira, às 19h30, no canal Só para Mulheres, podemos encontrar a irmã Raquel lá. Aguardamos você, né, irmã Raquel? Isso mesmo. Maravilha. Muito obrigado e até mais.